14º dia de leitura bíblica em linguagem contemporânea. Vamos meditar hoje no livro de Lucas, capítulo 24, a aparição de Jesus após a ressurreição. Lucas 24, a partir do versículo 1. Nas primeiras horas do domingo, as mulheres foram à tumba, levavam as especiarias que haviam preparado para o sepultamento. Encontraram a pedra da entrada da tumba fora do lugar e entraram, mas não encontraram o corpo de Jesus lá dentro. Confusas, tentavam imaginar o que teria acontecido. Então, de repente, 2 homens com luzes brilhantes ao redor apareceram ali. Elas ficaram apavoradas e se curvaram em reverência. Os homens disseram: "Por que vocês estão procurando aqui aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse, quando ainda estava na Galileia, que tinha de ser entregue aos pecadores, ser morto numa cruz e ressuscitar no 3º dia?" Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Deixaram o túmulo e contaram tudo aos 11 e aos demais. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas relataram os fatos aos apóstolos. Mas eles não acreditaram numa só palavra que disseram, achando que era coisa da cabeça das mulheres. Mas Pedro correu até a tumba, olhou para dentro e viu apenas alguns lençóis, nada mais. Abalado e admirado, ele voltou balançando a cabeça. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou: "O que vocês estavam discutindo tão compenetrados?" Eles pararam, cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: "Você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias." E ele perguntou: "E o que foi?" Eles disseram: "As coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo, mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel, mas hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu, e algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus." "Vocês não entendem?" suspirou Jesus. "Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha de acontecer? Que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória?" Então ele começou do princípio com o livro de Moisés e percorreu todas as profecias, explicando tudo o que as escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade, do destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram: "Fique e jante conosco. Já é quase noite. O dia já se foi." Então ele foi com os 2, e foi isso que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os 2. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e eles reconheceram. Então ele desapareceu. Impressionados, comentavam: "Não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as escrituras?" Eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. Entraram os 11 e seus amigos reunidos ali, dizendo: "Aconteceu mesmo, o mestre ressuscitou, Simão o viu." Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram quando ele partiu o pão.
Enquanto falavam, Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Mas eles pensaram que estavam vendo um fantasma e ficaram morrendo de medo. Ele, porém, os tranquilizou: Não fiquem preocupados, nem deixem que a dúvida os domine. Olhem minhas mãos, olhem meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim, examinem-me da cabeça aos pés. Um fantasma não tem músculos e ossos. Enquanto dizia isto, mostrou a eles as mãos e os pés. Eles ainda não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Era bom demais para ser verdade. Ele perguntou: Vocês têm